A paz de Deus esteja com você neste momento em que o Senhor te convida a silenciar por dentro, a desacelerar o coração e a permitir que a palavra encontre espaço em sua vida. Não como um ruído a mais entre tantos, mas como uma voz que chama pelo nome, que reconhece sua história e que fortalece aquilo que, talvez, esteja enfraquecido em você. Hoje, a palavra nos aproxima de um tom profundamente humano e espiritual ao mesmo tempo. Não é uma palavra distante, nem abstrata. É uma palavra que nasce de relações, de cuidado, de responsabilidade, de transmissão de fé. Uma palavra que fala de paternidade espiritual, de missão, de perseverança e de fidelidade em meio às fragilidades. Há algo muito forte quando Deus escolhe agir não apenas por grandes sinais, mas através de pessoas que acompanham, orientam, corrigem, encorajam e sustentam outras pessoas no caminho da fé. É assim que a fé permanece viva ao longo do tempo. Ela não se transmite apenas por palavras bonitas, mas por testemunho, por presença constante, por amor que educa e fortalece. Paulo escreve não como alguém distante, mas como quem conhece o peso da missão e, ao mesmo tempo, a beleza de ver a fé crescer em outros corações. Ele olha para Timóteo e para Tito não como simples colaboradores, mas como filhos na fé, como homens que receberam uma confiança e agora são chamados a cuidar dela, protegê-la e fazê-la frutificar. E essa palavra começa tocando algo muito essencial: a identidade. Antes de qualquer tarefa, antes de qualquer missão, existe um chamado. Um chamado que não nasce do mérito humano, mas da vontade de Deus. Um chamado que não depende da força pessoal, mas da graça que sustenta. Quantas vezes, ao longo da vida, você também já se sentiu pequeno diante das responsabilidades que carregava? Quantas vezes o medo, a insegurança ou o cansaço tentaram te convencer de que você não daria conta? Quantas vezes a fé pareceu frágil demais para sustentar os desafios do dia a dia? A palavra de hoje não ignora isso. Ela toca exatamente nesse ponto. Paulo lembra que a fé não nasce do medo. Ela nasce do dom recebido. Um dom que precisa ser reavivado, cuidado, alimentado. A fé não é algo automático. Ela pode enfraquecer quando não é cultivada, quando é abafada pelas preocupações, quando é silenciada pelas pressões do mundo ou pelas próprias dúvidas interiores. Mas a fé verdadeira não desaparece facilmente. Mesmo quando parece pequena, ela permanece como uma chama escondida, esperando ser soprada novamente pelo Espírito de Deus. E é isso que a palavra faz hoje. Ela sopra vida sobre aquilo que estava quase apagado. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de força, de amor e de equilíbrio. Essa afirmação é profundamente libertadora. Porque muitas vezes confundimos medo com prudência, covardia com humildade, silêncio com sabedoria. E a palavra vem reorganizar o interior, devolvendo clareza ao coração. A força de que Deus fala não é agressiva, não é autoritária, não é dominadora. É a força que sustenta quando tudo parece pesado demais. É a força que permanece quando o entusiasmo passa. É a força que mantém a fidelidade mesmo quando não há reconhecimento, quando não há aplauso, quando não há resultados visíveis. O amor de que Deus fala não é sentimento passageiro. É compromisso. É cuidado. É responsabilidade pelo outro. É zelo pela verdade. É capacidade de permanecer mesmo quando seria mais fácil desistir. Esse amor é o que mantém viva a missão, mesmo em tempos difíceis. E o equilíbrio, ou a sensatez, é o que impede que a fé se torne fanatismo ou que o medo paralise completamente. É o dom de discernir, de agir no tempo certo, de falar quando é necessário e de silenciar quando o silêncio constrói mais do que 1000 palavras. A palavra também nos lembra que o testemunho da fé nem sempre será confortável. Há momentos em que seguir o caminho de Deus significa nadar contra a corrente, ser incompreendido, ser questionado ou até rejeitado. Paulo não esconde isso. Ele fala da prisão, do sofrimento, da vergonha que alguns tentavam associar à fé.
Mas ele também revela algo muito importante. Quando a fé está enraizada em Deus, o sofrimento não destrói, ele amadurece. Ele purifica as motivações. Ele aprofunda a confiança. Ele ensina a depender menos de si mesmo e mais da graça. Essa palavra conversa com você que talvez esteja cansado, desanimado, sobrecarregado. Com você que assumiu responsabilidades demais. Com você que cuida de outros, orienta, serve, trabalha, sustenta, mas às vezes sente que ninguém cuida de você. Deus vê. Deus sabe. Deus não é indiferente ao que você carrega. Assim como Timóteo e Tito foram chamados a organizar, fortalecer e cuidar da comunidade, você também tem um espaço de missão, mesmo que silencioso, mesmo que invisível aos olhos humanos. A fidelidade no pequeno constrói algo muito maior do que você imagina. E é aqui que a palavra começa a tocar profundamente o coração. A missão não é sobre fazer muitas coisas, mas sobre permanecer fiel ao que foi confiado. Não se trata de perfeição, mas de perseverança. Não se trata de nunca cair, mas de continuar caminhando com o coração voltado para Deus. Deus confia pessoas a pessoas. Confia histórias a histórias. Confia a fé de uma geração às mãos da próxima. E essa confiança é sagrada. Não porque somos impecáveis, mas porque Ele nos sustenta com sua graça. Talvez hoje o Senhor esteja te convidando a olhar novamente para aquilo que Ele confiou a você. Um chamado, uma responsabilidade, um dom, uma missão, um serviço, uma família, uma palavra que precisa ser transmitida com fidelidade. Não com medo, mas com confiança. Não com peso excessivo, mas com amor. Permita que essa palavra vá descendo lentamente em seu interior, fortalecendo aquilo que precisa ser fortalecido, reorganizando aquilo que precisa ser ajustado, reacendendo aquilo que quase se apagou. Porque a fidelidade àquilo que Deus confia não se sustenta apenas com entusiasmo inicial, mas com constância interior. Existe uma beleza silenciosa em permanecer quando ninguém vê, em continuar quando o reconhecimento não vem, em cuidar quando o coração está cansado. Essa é uma das maiores provas de maturidade espiritual. Paulo conhece esse caminho. Ele sabe que a fé precisa ser guardada com zelo, não como algo rígido ou pesado, mas como um tesouro vivo que pode ser ferido se for negligenciado. Por isso, ele fala de organização, de ordem, de responsabilidade. Não como controle humano, mas como cuidado amoroso com aquilo que pertence a Deus. Quantas vezes a desordem externa reflete uma desordem interior? Pensamentos soltos, decisões adiadas, compromissos assumidos sem convicção, palavras ditas sem raiz. A palavra de hoje convida a um retorno ao essencial. A fé não cresce no improviso constante. Ela floresce quando encontra um coração disponível, atento e comprometido. Tito é lembrado como alguém chamado a colocar em ordem aquilo que ainda precisava ser ajustado. Isso também fala com você. Há áreas da sua vida que talvez precisem ser reorganizadas à luz da fé. Não com dureza, não com cobrança excessiva, mas com honestidade e verdade. Onde você precisa retomar o foco. Onde precisa fortalecer limites. Onde precisa cuidar melhor do que Deus já te confiou. A fé madura não foge da responsabilidade. Ela não transfere para os outros aquilo que é chamado pessoal. Ela não se esconde atrás de desculpas espirituais. Ela assume, com humildade, que crescer dói, amadurecer exige renúncias e permanecer fiel custa algo do próprio conforto. E ainda assim, a palavra não pesa, ela sustenta. Porque tudo isso não se constrói apenas com esforço humano, mas com a graça que acompanha cada passo. Paulo não pede que Timóteo e Tito sejam fortes sozinhos, ele lembra que a força vem de Deus. Não da autossuficiência, mas da comunhão. Não do controle, mas da confiança. Existe também um convite muito claro à memória. Recordar de onde a fé veio. Recordar quem foi instrumento na sua caminhada.
Recordar as pessoas que rezaram por você, que te sustentaram quando você ainda não tinha forças próprias. A fé cresce quando é lembrada com gratidão. Talvez hoje você seja chamado a assumir esse lugar para alguém. Ser presença firme. Ser referência serena. Ser alguém que transmite segurança espiritual em tempos instáveis. Não com discursos longos, mas com coerência de vida. Não com imposição, mas com testemunho. A palavra também toca no tema da vergonha. Não se envergonhar da fé, nem do testemunho, nem das dificuldades que acompanham o segmento. Quantas vezes o medo do julgamento alheio nos faz silenciar aquilo que é essencial? Quantas vezes a fé é empurrada para os bastidores para não incomodar, para não parecer fraca, para não parecer ingênua? Mas a fé não é fraqueza. Ela é coragem silenciosa. É firmeza sem violência. É constância sem espetáculo. É a capacidade de permanecer alinhado com Deus mesmo quando isso não traz vantagem imediata. Essa palavra vem fortalecer sua espinha espiritual. Vem te lembrar que você não está sozinho no que carrega. Vem te recordar que Deus sustenta aquilo que Ele confia. Vem te chamar a cuidar da sua fé com mais ternura e mais responsabilidade ao mesmo tempo. E à medida que essa mensagem vai se acomodando dentro de você, a oração nasce como um diálogo simples, profundo, verdadeiro. Senhor, Tu conheces o peso que carrego e as responsabilidades que muitas vezes assumo em silêncio. Tu sabes onde minha fé está firme e onde ela se sente frágil. Reaviva em mim o dom que recebi. Fortalece meu coração quando o medo tenta me paralisar. Dá-me um espírito de força, de amor e de equilíbrio. Ensina-me a cuidar bem daquilo que me confiaste, a organizar meus passos sem perder a ternura, a corrigir sem endurecer, a permanecer fiel mesmo quando não há retorno visível. Livra-me da vergonha de viver a fé com verdade e da tentação de desistir quando o caminho se torna exigente. Que eu não me perca em comparações nem em disputas inúteis. Que eu mantenha o olhar fixo no essencial. Que minha vida seja um espaço onde a fé possa ser transmitida com clareza, simplicidade e amor. Que Teu Espírito me sustente nos dias difíceis, me equilibre nas decisões e me fortaleça na missão que me confiaste. Que eu aprenda a caminhar com serenidade, confiando mais na Tua graça do que nas minhas próprias forças. Que essa palavra acompanhe seu dia, fortaleça suas escolhas e sustente seu coração nas responsabilidades que você carrega. Que você se lembre, ao longo do caminho, de que Deus é fiel e não abandona aquilo que Ele mesmo iniciou. Que o Senhor te abençoe e te fortaleça hoje.